Muito bem, pessoal, estamos ao vivo na live de hoje, tá? Eu não fiz a live quinta-feira a respeito de insulinas, não deu para fazer e eu resolvi fazer hoje, tá? Pra gente abordar esse tema, que é um tema importante, sabadão. Quem estiver online aí, dá um oi aqui, dá um joinha. Vamos começar, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Melissa. Formei na FMG, fiz residência de clínica médica e atualmente estou me especializando em geriatria, né? A gente está conversando um pouquinho hoje, a gente vai começar um pouquinho hoje a respeito de insulinas, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre a questão do diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma das doenças mais comuns hoje nos nossos idosos e a gente tem muitas dúvidas, principalmente a respeito de metas terapêuticas. O que é isso? Quando a pessoa tem um adulto jovem, a gente sabe que tem que deixar a hemoglobina glicada mais baixa, né? Uma hemoglobina glicada mais ou menos entre 7 e uma glicemia de jejum mais baixa também. Só que a gente não pode colocar a meta terapêutica muito baixa para os pacientes idosos, porque cada idoso é idoso, né? Então, por exemplo, eu não posso falar para todos os idosos que eu tenho que deixar a hemoglobina glicada dele entre 7 e 7,5, né? E, por exemplo, deixar uma glicemia de jejum entre 90 e 130, tá? Muito bem, seja bem-vinda, viu, Rosilene? A gente está falando aqui sobre insulina, entendeu? Eu esqueci de colocar insulina nos idosos. Então, o que acontece? Cada idoso é um idoso único, né? Então, eu comecei a falar um pouquinho sobre estratificação do idoso. Por quê? A gente tem idosos mais robustos, mais fortes, e tem aqueles idosos mais frágeis, né? Então, a gente consegue colocar os idosos mais ou menos em 10 caixinhas de estratificação, desde os idosos mais fortes até aqueles idosos mais frágeis, né? Então, uma avaliação, a gente fala avaliação multidimensional desse idoso, a gente consegue ver se esse idoso é um idoso robusto, se ele é um idoso em risco de fragilização ou se esse idoso é um idoso muito frágil. Por quê? Dependendo desse idoso, né, se esse idoso tiver diabetes, eu vou avaliar qual que é o nível adequado da glicemia de jejum e o nível adequado da hemoglobina glicada, que são esses dois principais exames que a gente avalia, né, para acompanhar a glicose nos pacientes. Não sei se vocês têm paciente idoso com diabetes em casa, mas esse é o exame que normalmente o médico pede, tá? E o que é diabetes? Diabetes é uma doença, né? Igual eu comecei a falar, que acomete a maioria dos idosos. Nesse caso, né, do diabetes, existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Normalmente, né, com algumas exceções, os pacientes diabéticos tipo 1 são os pacientes mais jovens, né, que manifestam essa doença no início da vida. E o paciente diabético tipo 2, na maioria dos casos, né, tem uma doença mais depois dos 40, 50 anos. O diabetes tipo 1 normalmente é uma alteração na produção de insulina, que a pessoa tem os níveis mais baixos de insulina. E o tipo 2 é quando tem algum problema no metabolismo, que essa insulina que o paciente produz não funciona de forma tão direitinho como normalmente deveria estar funcionando, ou anteriormente funcionava. Depois eu vou dar uma aula só de diabetes. Mas hoje eu quero trazer a respeito da insulina, tá? E quais são os tratamentos do diabetes? Justamente o diabetes tipo 1 e, em alguns casos, o diabetes tipo 2 é a insulina. Por quê? O que a insulina faz? Quando a gente come, né, a gente tem a produção da glicose, né, e essa glicose circula na corrente sanguínea até entrar na célula. Porque nas células existem as organelas onde essa glicose vai realmente produzir o seu efeito, né, que é basicamente produzir energia para que a gente consiga viver, tá? E realizar nossas atividades. O que acontece? A insulina é como se fosse a chavinha para fazer com que essa glicose entre dentro da célula. Então, às vezes a pessoa come, né? Aí aumenta o nível de glicose no sangue, mas essa glicose não chega dentro da célula porque faltou insulina. Então, às vezes está com níveis altíssimos de glicose, vamos supor, nível de 500, nível de 600 de glicose.
e essa glicose não é produzida, né? Não é utilizada. Por quê? Porque falta insulina. Então, de acordo com os métodos de rastreio que a gente vai fazendo, né, com o paciente idoso, a gente vai vendo qual é realmente a necessidade desse paciente da medicação. Em alguns casos, né, que a gente usa medicações, a gente fala antidiabéticas orais, né, que é a metformina, só que em casos específicos a gente usa a insulina, tá bom? Então, como é que a gente vai usar a insulina? Eu acho que esse é o ponto mais importante da live, tá? Eu queria trazer as informações, eu fiz um post sobre isso, tá? Sobre dicas de como se usar a insulina. E eu quero trazer aqui para vocês. A live hoje vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Porque vai ser algo um pouquinho mais prático, então vai ser coisas pontuais. Se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, então vou falar item por item, tá? De uma sequência que normalmente a gente faz para usar de forma segura, tá bom? A insulina. Porque qual que é o problema da insulina? É quando a gente usa a insulina de uma forma inadequada e usando essa insulina de forma inadequada, isso pode gerar riscos para o paciente, porque é mais importante do que a gente deixar, assim, no sentido assim, é mais risco o paciente com hipoglicemia do que com hiperglicemia, tá? Um paciente com a glicose muito baixa, isso aumenta muito o risco de mortalidade desse paciente, principalmente paciente idoso, tá? Então, pessoal, a gente precisa de saber conservar a insulina, precisa de saber como administrar a insulina, porque dependendo da forma como a gente manipular a insulina, né, guardar, usar, essa insulina pode não estar sendo, né, conservada de forma ideal e isso acaba estragando, né, ou produzindo efeitos que às vezes nem fazem com que o medicamento funcione, tá? Ou também, né, que acabe perdendo a validade do medicamento, tá bom? Então, a primeira coisa, a gente vai lavar a mão com água e sabão, tá? É bom a gente deixar um álcool, tá? Um álcool em gel, hoje praticamente todo mundo tem em casa, né? O álcool 70, com um algodãozinho, tá bom? Aí a gente vai deixar para preparar o material, vai colocar o algodão, o álcool em gel, a seringa com a agulha, né? Eu vou trazer essa seringa aqui, mas sem agulha, só para exemplificar. E um frasco de insulina. Hoje, queria dar essa notícia para vocês, né? Nos postos de saúde, para pacientes menor que 15 anos e maior que 60 anos, já em alguns postos de saúde estão se disponibilizando a seringa, na verdade a caneta de insulina, tá? Ela é muito mais prática, né? Principalmente para você transportar, porque você não precisa de fazer a manipulação da seringa, né? Com o frasco da insulina. Então, para transportar ela é muito mais prático, né? Muito mais fácil a aplicação. A agulha normalmente ela é um pouco mais fina, tá? Então, você já pode olhar no posto de saúde, né? Se tem disponível, porque pacientes maiores que 60 anos eles têm direito, tá bom? Então, o que vai fazer? Primeiro, eu acho que o ponto mais importante das dicas, pessoal, tirar a insulina entre 10 e 15 minutos, tá? Antes da aplicação. Por quê? Se você colocar a insulina muito gelada, isso vai fazer com que o paciente sinta muita dor, tá? Então, pegou o frasquinho de insulina ou a caneta, o posto me deu o frasquinho de insulina e a caneta. Como é que vai conservar? Você vai guardar na geladeira. É na porta da geladeira? Não. É na parte de cima? Olha lá, CPJ. É na parte de cima, perto do freezer? Não. Onde que vai ficar a insulina? A insulina vai ficar em cima daquela porta de baixo, onde a gente guarda os vegetais. Então, pensa na geladeira. Em cima é o freezer, né? Aí tem aquela parte intermediária, né, que normalmente guarda carne, que está mais próximo do freezer. Aí tem as banquetas da geladeira. E embaixo, aquela parte onde a gente guarda verdura, legumes, né? Então, a gente vai guardar a insulina lá no finalzinho da geladeira, tá? Em cima dessa parte que a gente guarda verduras, tá bom? Deixa lá a insulina bem quietinha no final. Muito comum, deixa eu ver, né, insulina na porta,
tá, pessoal? Isso perde a validade de insulina e muito próximo também do freezer, tá bom? Então, guardou. Aí você vai, normalmente a gente tem um plano de ação, né? Os horários que a gente vai usar a insulina. Então, sempre 10, 15 minutos antes de administrar a insulina vai tirar, tá bom? Tirou, deixar em temperatura ambiente. Vai deixar no sol para aquecer mais rápido? Não, tá bom? Vamos deixar no ambiente, temperatura ambiente, longe do sol, tá? Aí, quando quem tem a caneta de insulina não precisa de fazer isso, tá? Mas quem tem o frasco de insulina, tá? Vai mexer um pouquinho, tá? O frasco, na verdade, vai fazer movimento circular, assim, tá? Não com a seringa, mas é com o frasco de insulina, tá bom? Movimento circular. Aí, com um pedacinho de algodão e o frasco e o álcool em gel, você vai limpar a tampa da insulina antes de você usar a seringa com a agulha, tá bom? Limpou um pouquinho o frasco da insulina, a tampa do frasco, né? Aí você vai aspirar a quantidade prescrita, tá bom? Aí vamos supor que o seu paciente tem, seu pai são 6 unidades de insulina, tá bom? Puxou, tá? Então vamos supor que aqui tá o frasco na minha mão. Então eu vou virar e vou medir 6. Medir 6 e tiro, tá? Vamos supor que aqui tenha 6 unidades de insulina. Aí tem aquela questão, né? Ah, mas eu tô usando a insulina NPH e insulina regular. Como é que eu vou aspirar? Primeiro, você vai aspirar a insulina regular, tá? E depois a insulina NPH. Pode utilizar tudo na mesma seringa, tá bom? Seja bem-vinda, viu, Salva? Tô falando um pouquinho sobre insulina, tá bom? Então, doutora, eu tô usando a NPH e a insulina regular. E aí, Ni, tudo bem? Então, seja bem-vinda. Estou usando a insulina NPH e a insulina regular. Pode utilizar na mesma seringa? Pode, tá? Então, primeiro aspira regular, a insulina regular. E aí, vamos supor que seja 6 unidades de insulina regular e 12 de NPH. Chutando o valor. Então, você aspira regular e depois NPH, beleza? Então, tá bom. Aí, como é que a gente vai fazer para aplicar essa insulina? Tá bom? O que é o mais importante? A gente usar a via subcutânea. Porque não adianta a gente aplicar em lugares que não foi estudado, né? Que a gente vê que tem maior absorção. E onde que vai ser a aplicação dessa insulina? Primeiro a gente pode colocar, seja aqui, nessa região do bíceps, na região do tríceps, na região da barriga, tá? Ao redor do umbigo e na região das coxas também. Qual que é o mais importante? A gente conseguir fazer a prega, tá? O que é a prega? É isso daqui. Pra a gente fazendo a prega, a gente consegue aplicar a insulina, tá bom? Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Fiz a prega, tá? Fiz a prega, normalmente a gente faz na barriga, que é mais fácil, né? Então, vamos supor, aqui. Fiz a prega na minha barriga, vou fazer como um movimento de 90 graus, o que é isso, né? Eu não vou aplicar insulina. Vamos supor que aqui é a minha prega. Não vou aplicar insulina assim, nem assim. Vou aplicar reta, tá? Apliquei reta, o que eu vou fazer? Eu vou apertar de uma vez? Não. O que eu vou fazer? Vamos supor que aqui está a minha quantidade de insulina. Fiz a prega na minha barriga. Vou fazer a prega na minha barriga. Não é aqui, tá, pessoal? É em volta da barriga, tá? Fiz a prega na minha barriga. Deixa eu subir um pouquinho. Apliquei a insulina, o que eu vou fazer? Eu vou aspirar. Eu vou aspirar, por quê? Quando eu aspiro, eu vejo se tem algum sanguinho. Porque dependendo do lugar que a gente aplica, a gente pode ter pegado alguma região de algum vasinho. Se tiver entrado um pouco de sangue, aí você vai descartar, tá? E vai tentar aplicar em outro lugar. Vai repetir os procedimentos anteriores, né, de aspirar a seringa. E vai aplicar em outra região, tá bom? E precisa de aspirar primeiro. Aspirou, não tem nenhum sangue, aí você pode injetar, tá? Quem tem a caneta, né? Às vezes tem umas agulhas bem pequenininhas, aí nem precisa de fazer a prega cutânea, tá? A caneta, você não precisa de aspirar, tá? A caneta é só você aplicar a insulina na barriga, tá bom?
Aí, assim, aplicou, espera 10 segundos, tá bom? E na hora, aí depois aplicou na barriga, espera 10 segundos, aí depois você tira. Aí, como a gente já deixou todo o processo preparado, a gente vai pegar outra parte, né, de algodão e só vai fixar um pouquinho, tá? Não precisa de fazer esse movimento circular que normalmente as pessoas fazem, porque isso pode aumentar a absorção da insulina, tá? Então, pode só colocar a agulha, aí pressionar um pouquinho com o algodão a região, tá? É o mais importante, fazer rodízio de aplicação, tá bom? Um momento faz no braço, outro na barriga de um lado, na barriga do outro, na perna, na outra perna, no outro braço. Por quê? Dependendo, pode ficar aquelas regiões mais enduradas, né? Algumas vezes um pouquinho de hematoma também, é sempre bom fazer esse rodízio, ok? Algumas orientações também, né? O mais importante que a gente também tem que pensar: qualquer sintoma diferente que o paciente, né, começar a sentir depois da insulina, é sempre bom a gente ter aquele aparelho de glicose, o glicosímetro, tá? Para medir, por quê? Dependendo, né, principalmente daquilo que o paciente come, às vezes o paciente come até para menos. Tomou insulina, às vezes a glicose pode reduzir, tá bom? Então, pessoal, reduzir a glicose significa hipoglicemia, né? Isso é muito grave. Então, é sempre bom a gente monitorar, principalmente aquelas pessoas que estão começando a fazer o uso da insulina, que a gente precisa de fazer os ajustes. Sempre bom ter o aparelho de glicose. E o que você faz? Perfura o dedo, né? E coloca dentro do aparelhinho de glicose, e a gente vê os níveis de insulina para cada pessoa, para cada paciente, né? Para cada idoso, a gente tem as metas terapêuticas. O médico que tá te acompanhando, né? Ele vai orientar quais são os níveis adequados, e qualquer intercorrência tem que ser comunicada, tá bom? Existem vários tipos de insulina, vários tipos de caneta. Só uma orientação: algumas canetas a gente tem que observar na bula, tá? E leva isso para o seu médico de dúvida, que dependendo da caneta tem essa recomendação, tá? Na hora que você for, antes de aplicar a insulina, eles falam talvez, dependendo, né, para descartar 2 unidades, que são as unidades que ficam retidas na agulha da insulina, tá? Então, tem que olhar isso direito, né, porque senão dá uma dose um pouquinho a mais de insulina. Isso pode alterar no final das contas, né, porque a gente sempre faz o cálculo direitinho. Então, algumas canetas têm essa recomendação. Depois que usar o frasco da insulina, voltar para a geladeira, tá? Não é para deixar na porta, né? Não é para deixar perto do freezer, né? Mas em cima da parte, né, da última bancada da geladeira, né? Que é onde guarda as frutas e legumes, tá bom? Eu acho que de informação mais importante a respeito de insulina é isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me passar, tá? Que eu vou tentando ajudar vocês. Essa questão das metas terapêuticas, depois eu vou dar uma aula só de diabetes, né? Pra gente tentar entender melhor esse contexto, né? Esse diabetes no idoso é um tema bastante interessante, bastante complexo, que a gente precisa principalmente informar a população, tá? E sempre, pessoal, que é prescrição médica, tá? Porque o médico está acompanhando, né, que está sabendo, né, o que está acontecendo direitinho, né, com o paciente. E se vocês tiverem alguma dúvida ou consideração, pode passar aqui. Estou gostando bastante de fazer essas lives diárias para vocês, né, tentando passar conteúdo interessante, informações interessantes, para que a gente possa, né, dar uma melhor assistência para os pacientes, tá bom? Então, pessoal, é isso. Que Deus nos abençoe, né? E até segunda-feira, amanhã é dia de descanso. E eu vou lá passear com o José. Fiquem com Deus.